Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aprender muito e receber encorajamento da vida de nosso Senhor Jesus, o único que Deus deu a mais alta autoridade e o nome acima de todos os outros nomes. Deus tem um plano para a sua dor. Pode parecer improvável, mas é verdade. Você não está em uma jornada sem esperança com Deus. Confie na sabedoria dele, ele te acompanhará durante essa provação. Pare um momento e pense sobre isso. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1 nos diz que ele é a palavra de Deus, o mesmo que Deus, que se encarnou e viveu entre sua criação para que pudesse nos salvar. Veja, como a própria palavra de Deus em forma corporal, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Isso pode ajudar na sua compreensão da natureza trina de Deus. A única maneira pela qual o Todo-Poderoso poderia viver e caminhar entre a humanidade sem meramente possuir um corpo humano já existente seria se tornar ele próprio um. E para vir e ser o sacrifício perfeito para a redenção do homem, ele não tinha que possuir a natureza pecaminosa que é transferida através da semente humana de Adão. Portanto, ele escolheu uma virgem, e o Espírito Santo fez seu ventre conceber. E foi assim que Jesus nasceu. Assim, ele tem o título de Filho de Deus. A palavra sempre existiu com o Pai, e ninguém jamais viu ou conheceu plenamente o Pai ou o Filho na carne. Mas Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início dos tempos, agora desceu à terra para ser conhecido como Filho na carne. Em outras palavras, ele abraçou uma vida inferior para que se tornasse a esperança de toda a humanidade. O propósito desta mensagem não é te ensinar sobre a Trindade, mas te mostrar que, seja na paz ou na dor, Deus tem um plano para o seu destino, e se você confiar sua vida a Ele, verá coisas maiores surgindo. Ao olharmos para a Bíblia, lemos no nosso texto de abertura que Jesus se humilhou em obediência até a sua morte. Isso não foi uma coisa fácil de fazer. Quando Jesus orou no jardim do Getsemane, em agonia, pediu ao Pai que tirasse o cálice do sofrimento que o esperava. Então novamente ele orou: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Você sabe o resto da história. Ele foi açoitado da maneira mais dolorosa e depois recebeu uma pesada cruz para carregar até a colina chamada Gólgota, ou Calvário, onde foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus abraçou a morte de cruz, em completa rendição à vontade de Deus, ele deu a Deus a oportunidade de provar ser fiel e de exaltá-lo acima de todos os nomes. Ninguém mais foi ou será capaz de pagar o preço que Jesus pagou por toda a humanidade, não vivendo para si mesmo, mas para os outros, antecipando um futuro onde Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações sob o abrigo dos seus braços como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, nos encoraja a imitar Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Uma das razões pelas quais você deve sempre obter forças mantendo os olhos em Jesus é para não desanimar ou ficar cansado. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha algo em que estava focado, a alegria diante dele. O que era essa alegria? Era uma alegria ter você e eu nos tornando membros da família de Deus. Foi a alegria de resgatar a humanidade da condenação e do sofrimento eterno.
Foi a alegria de nos tornarmos o cabeça da criação de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão, a esperança de toda a eternidade e o nome que supera todos os outros nomes, tanto no céu como na terra. Não poderia haver nada maior do que isso, nenhuma honra maior do que isso. E ele se comprometeu a confiar que o Pai o ajudaria a levar isso até o fim. Ao enfrentar suas provações e passar por esse período difícil, estou aqui para te encorajar e dizer que, assim como ele fez com Jesus, o plano de Deus é usar essa dor para te preparar para coisas maiores. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que seus planos para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lembre-se de que ele diz que, acima de tudo, deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui prosperidade mental, familiar, relacionamentos, negócios, espírito e saúde. E às vezes, chegar a essa prosperidade te leva a passar por situações dolorosas e momentos difíceis. Mas não desista, faz parte do plano. Você precisa confiar no Senhor Jesus durante todo o processo. Você precisa confiar sua provação a Deus, assim como Jesus fez. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo isso? O que qualificou Jesus para se tornar o sumo sacerdote designado por Deus para toda a humanidade? Isso nos diz que foi sua submissão reverente ao plano do Pai, sua obediência, mesmo em lágrimas e clamores fervorosos para que Deus salvasse sua vida. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do seu sofrimento. O caminho para a beleza e a perfeição não é pavimentado com lindas flores. Pelo contrário, é pavimentado com dificuldades e sofrimentos. Porém, no final há um trono reservado para quem perseverar até o fim. Através do seu sofrimento, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna, o que significa que, além de Jesus, nunca haverá outra fonte de salvação. Ele pagou o preço final. Deus nunca permitirá que aconteça nada que ele saiba que você não será capaz de sobreviver. E por sobreviver, não quero dizer com sua própria tenacidade e determinação. Isso nos falha. Os homens mais fortes foram prejudicados pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, não creio que o corpo humano tenha capacidade de suportar o calor de uma fornalha em chamas. No entanto, Deus permitiu que isso acontecesse. Você sabe por quê? Porque ele sabia que os rapazes hebreus confiariam que ele interviria em seu favor. Portanto, a sua capacidade de superar a situação não estava na força humana deles, mas na sua fé no poder de Deus para libertá-los. O mesmo vale para Daniel na cova dos leões, Davi e o gigante Golias, Gideão e seus 300 homens contra um exército de milhares, Moisés e muitos outros sobre os quais lemos na palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus conduz seus melhores seguidores nos momentos mais difíceis para levá-los aos melhores lugares. Você pode escolher confiar nele durante suas provações para alcançar as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Ou você pode optar por se contentar com algo menor, desistindo de Deus e vivendo uma vida comum, derrotada. O pai da fé, Abraão, teve que lidar com a espera do filho da promessa durante 25 anos, a partir dos 75 anos de idade. Mas ele confiou em Deus mesmo assim. Davi foi separado da sua casa e família para salvar o seu povo e servir um rei que tinha inveja dele. Moisés teve que lidar com suas próprias limitações humanas e liderar uma nação inteira de pessoas obstinadas. Essas situações podem não parecer como ser jogado na cova dos leões, ser pendurados numa cruz ou ser jogado numa fornalha ardente, mas não foram caminhadas alegres. Contudo, aqui está o resumo de cada uma dessas experiências em um versículo do Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cada um desses homens foi ridicularizado e passou pelo fogo e pelas águas da vida. Mas sabe de uma coisa? Todos terminaram em um lugar de honra. Jesus, Abraão,
Moisés, Davi, os rapazes hebreus e todos os outros na Bíblia. Ninguém que confiou em Deus suas dificuldades terminou em vergonha ou arrependimento. Absolutamente ninguém. No final de suas vidas, eles tinham maior sabedoria, maior experiência, maior unção, maior honra e maiores legados do que quando iniciaram suas jornadas. Em toda a Bíblia, depois de Jesus, Davi é referido como o maior de todos os reis de Israel, ainda maior que Salomão. Ao descrevê-lo, eles o chamavam de O Rei. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Moisés era conhecido como o verdadeiro profeta de Deus. Cada um desses homens se tornou o herói da fé e realizou feitos alucinantes sobre os quais ainda lemos hoje. Por quê? Eles confiaram em Deus em suas provações. Eles creram nele. Eles creram que Deus nunca os abandonaria e que a dor deles era um processo para algo maior. Eles não estavam preocupados por não entenderem o processo. Em vez disso, escolheram confiar naquele que estava por trás do processo e não foi provado que estavam errados. Deus provou ser fiel. Hoje, convido você a abraçar esse entendimento e fortalecer a sua fé em Deus. Chore muito se for preciso, mas faça isso diante de Deus em oração e de portas fechadas. Ninguém compreende o seu coração tanto como Ele. Faça seus pedidos serem conhecidos a Deus, quantos você quiser, mas faça isso enquanto se apega firmemente a Deus. As pessoas podem zombar de você e aqueles em quem você confia podem te trair, mas Deus jamais te abandonará. Ele estará com você, mesmo quando você se sente mais sozinho. Eu encorajo você a mudar sua perspectiva da dor. Considere isso uma ferramenta de Deus e não algo maior do que o seu Pai. Não é algo destinado a te destruir, mas a te fazer prosperar, assim como Jesus foi exaltado através do sofrimento. Nas mãos de Deus, você está mais seguro e logo emergirá como ouro refinado no fogo, uma beleza celebrada por todos ao seu redor. Não desista. Você está em um processo e logo a honra chegará. Em breve, você entrará na bênção preparada para você, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.